Então vamos dar sequência à segunda parte da nossa aula de hoje. Então vamos falar sobre as rochas, né? A gente falou dos minerais formadores de rochas e agora vamos falar das rochas. Na verdade, a rocha, né, nada mais é do que o conjunto de minerais, né? Esse conjunto é um produto consolidado, resultante natural da união desses minerais e são classificados em três grandes grupos. Quais são? Rochas magmáticas ou ígneas, metamórficas e sedimentares, né? As rochas ígneas, né, tem esse nome por conta da lava, né, do magma, aí, né, no caso do processo de vulcanismo, né? E essa rocha, na verdade, né, magmática, é resultante do resfriamento do material rochoso, né? Que pode ser interno, né, a grandes profundidades, ou externo, né, na superfície da Terra. As metamórficas, né, é um outro grupo que é resultante das transformações devido às questões de pressão e temperatura. E por fim, as sedimentares, por conta aí de materiais devido à depositação de materiais por processos erosivos. Então vamos começar com as rochas magmáticas. As rochas magmáticas, elas são classificadas, né, em ácidas e básicas, né? E o que diferencia se uma rocha é básica ou ácida é o pH de abrasão, né? Como é que você faz esse processo para identificar qual que é o pH da rocha? A gente moe essa rocha, né, e coloca na água. A gente leva para a centrífuga, você vai centrifugar umas certas rotações por minuto. E aí, no final do tempo, né, o material sólido vai se precipitar e você vai pegar o sobrenadante, né? E é no sobrenadante que você vai medir o pH. Se aí você vai ver, se o pH estiver abaixo de 7, é básico. É ácido, desculpa. Abaixo de 7, pH abaixo de 7 é ácido. pH acima de 7 é básico. E dentro dessa divisão de ácidas e básicas, existe também as subdivisões, né? Elas podem ser intrusivas ou extrusivas, ou seja, essa rocha magmática, né, que é resultante do resfriamento do material rochoso fundido, ou seja, né, o magma, ela pode ser formado na parte externa ou interna. Bom, essa figura, esse esquema, né, mostra aí como que é formado, né, as rochas, né, em que momentos, em vários momentos. Por isso você pode ter, né, você vê na parte de cima aí a parte do vulcanismo, né, o derrame, e algumas rochas que ficam internas. Isso que a gente vai entender como rochas ácidas básicas extrusivas ou rochas básicas ou ácidas extrusivas intrusivas. Bom, então vamos começar pelas rochas magmáticas intrusivas, né? O que seriam essas rochas magmáticas intrusivas? São aquelas rochas que elas são formadas dentro, né, de outra rocha, só que a quilômetros e quilômetros de profundidade. Aqui, nesse processo, a cristalização é lenta, né, bem lenta, vão formando aí algumas fissuras, né, porque ela dá tempo de se cristalizar, né, nesse momento aqui, né, que ela fica ali interna, né, nesse processo nessa profundidade, né. Então aqui a gente tem algumas rochas, daqui a pouco a gente vai falar um pouco delas, né, duas rochas primárias aí no processo de formação de rochas magmáticas, nesse caso intrusivas. Na sequência, então, temos as rochas magmáticas, né, extrusivas, né, são aquelas que são formadas na superfície do terreno, né, que seria o próprio derrame, né, desse magma aí. Nesse caso, a cristalização é muito rápida, que a gente tem alguns
algumas rochas, aí no caso com pouca ou pobre, né, são mais pobres na cristalinidade. Daí vem uma questão, entre as rochas, independentemente se são ácidas ou básicas, entre as rochas intrusivas e extrusivas, qual seria mais suscetível ao intemperismo? As rochas extrusivas ou as rochas intrusivas? Pois bem, as rochas intrusivas, pode parecer estranho, mas as rochas intrusivas são mais suscetíveis ao intemperismo. Por quê? Porque como elas demoram mais tempo para ser formadas, elas vão formando fissuras, algumas rachaduras, né? Então, quanto mais for estruturada essa rocha, mais suscetível ao intemperismo. Ao passo que as rochas extrusivas, as rochas extrusivas, elas são mais difíceis de ser quebradas pelo temperismo, porque elas se cristalizam em blocos, né, bem grossos, então ela fica bem mais resistente então ao intemperismo. Bom, aqui a gente observa, né, que as rochas magmáticas então são divididas em ácidas e básicas. As ácidas intrusivas e extrusivas. E aí a gente tem dois grandes exemplos das rochas primeiras a se formarem aí. As rochas ácidas intrusivas, a gente tem como exemplo o granito, né, que é da crosta continental e foi a primeira a se formar lá no Éon Arqueano. Então a primeira rocha que a gente tem aí granito, ou seja, foi formada há milhares e milhares, né, de anos. E a rocha ácida extrusiva que a gente tem como exemplo é o riólito, né? Veja, tanto o riólito quanto o granito, eles têm a mesma constituição. Eles apresentam os minerais formadores de rocha: quartzo, mica e feldspato. Mas o que diferencia um de outro? É que o riólito, pelo fato dele ser formado, né, externamente, né, são menos cristalizado, né? E aí uma coisa interessante é que nos solos, né, tanto na verdade tanto o granito quanto o riólito tendem a formar solos mais rasos por conta da intemperização deles ser mais difícil, principalmente no granito, né? Então aqui a gente vai ter solos mais rasos. Já as rochas magmáticas aí básicas e ácidas intrusivas, gabro e extrusiva basalto. Aqui é interessante, as rochas básicas intrusivas, né, que a gente tem como exemplo gabro, ele é menos resistente e tende a formar solos mais profundos, né, do que o basalto, que é uma rocha básica extrusiva, né, são mais resistentes do que o gabro, né, são mais compactos e tendem a formar solos mais rasos. Então, de forma geral, as rochas básicas, né, sintemperizam as rochas básicas, guarde bem isso, as rochas básicas sintemperizam mais facilmente por conta da sua composição mineralógica. Qual que é a composição, né, das rochas básicas aqui? A gente tem augita e hornblenda, tanto para gabro quanto para basalto, né? Essa é a composição mineralógica, sendo o basalto mais resistente e o gabro menos resistente ao intemperismo. Então, esse conjunto de 4 tipos de rochas são as primeiras a se formarem: as ácidas, né, e as básicas, sendo extrusivas e intrusivas cada uma delas. Então aqui a gente consegue visualizar, né, as rochas aí riólito
e granito, né, que são as rochas ácidas. Intrusiva, granito. Extrusiva, o riólito. A constituição mineralógica é a mesma: quartzo, mica e feldspatos. E embaixo a gente observa as rochas básicas, né, que seria a extrusiva, basalto, e a intrusiva, o gabro, né? Então essas são e a constituição das duas, né, é augita e hornblenda, né? Lembra lá do gráfico de Baldwin-Goldish, dos minerais, a formação das rochas? Então a gente tem lá quartzo, mica, feldspato, né, que no final daquele gráfico, e augita e hornblenda ali no intermediário desse gráfico aí. Portanto, então, nós temos aí as quatro grandes rochas primárias formadas no planeta: riólito, granito, basalto e gabro. Bom, aqui a gente tem a classificação, né? Só lembrando aí a composição mineralógica dessas rochas, né? A quantidade delas, né? Na parte de cima do gráfico, composição mineralógica. Na parte de baixo desse esquema a gente tem aí, né, as rochas extrusivas e intrusivas, né? Então a gente lá no começo a gente observa, né, que o riólito e o granito são cores, né, mais claras, né, e basalto e gabro sendo cores mais escuras, né. Aqui o granito e o riólito tem na composição, são composições minerais félsicos, e o basalto e o gabro minerais mais, digamos, máficos, né, que seria aí ferro, magnésio, né, outros materiais de cores mais escuras, ao passo que os félsicos seriam cores mais claras, né, por conta do cálcio, né, o sódio, né, potássio. Então são cores, são minerais que tendem a ter cores mais claras. E na sequência a gente tem então os minerais representados por aquele esquema, né? Aí a gente tem o basalto, andesito e o riólito, né? E abaixo a gente tem essas três outras rochas que formam então essa subdivisão, subclasse, né? Podemos dizer assim, dessas quatro rochas primeiras a serem formadas. Bom, o segundo tipo de rochas que a gente vai encontrar são as rochas metamórficas, né? São rochas que já existem, né? E o processo aqui de formação, né, é por conta do aumento da pressão e ou de temperatura, né, em uma rocha que já existe. Essa rocha pode ser magmática, pode ser sedimentar ou até mesmo uma outra rocha metamórfica. Só que aqui o ponto de fusão dos minerais existentes não é atingido, né? Quer dizer, ela sofre alterações sem retornar ao estado de magma. E aqui temos alguns exemplos, né, de rochas metamórficas, né? Então a gente acharia aí primeiro tipo, né, de metamorfismo, né, regional, que é devido à pressão. Então a gente tem do granito, vai formar os gnais, e o argilito a gente vai ter aí um xisto, né? Já a questão de contato, por conta da temperatura, né, de um arenito a gente vai formar aí, né, pelo processo de metamorfismo, eu vou ter uma rocha metamórfica, o quartzito. Já o calcário, né, por conta dessa temperatura aí, eu vou ter então mármore. Então é certo que se você for numa jazida de calcário, né, em grandes profundidades, você vai encontrar o mármore,
que o mármore é uma rocha metamorfizada do calcário, assim como o gneiss é uma rocha metamorfizada do granito. E isso é interessante porque o gneiss, né, é a rocha mais importante desse grupo aqui, né? E comparando gneiss com granito, ela, como a gente observa, ela forma bandas, né? Ou seja, ela se reorganizada, né? Ou se reorganizou de forma em bandas, né? São o que? São essas linhas, essas faixas aí perpendiculares à pressão que essa rocha sofreu. E assim, o gneiss é menos resistente ao intemperismo, né? Porque ele aumenta suas linhas de fraqueza. Então, é importante essa anotação aqui, esse destaque que a gente dá aqui para o gneiss. Em termos, né, da construção civil, a gente tem algumas rochas aqui importantes que a gente usa em residências, em escritórios, enfim, na construção civil de forma geral. E também na agricultura, no caso aqui, o calcário. Bom, agora a gente vai para o último grupo, o último tipo de rocha, que seriam as rochas sedimentares, né? Elas são formadas aí por compactação ou cimentação, né? De alguns fragmentos, de alguns pedaços produzidos aí com ação de intemperismo físico ou químico, né? E até mesmo por conta de pedogênese, né? Pedogênese significa aí formação de solo, né? Pedon, solo, em uma rocha já pré-existente. Essa rocha pré-existente pode ser sedimentar mesmo, pode ser metamórfico ou até mesmo uma rocha magmática. E aí, por questões do vento, da água, né, de erosão, vai existir uma deposição e aí formando então essas rochas sedimentares, né? Esse tempo aí de milhares e milhares de anos. E a gente tem uma diferença também agora que é a diagênese, né? A diagênese, veja, a rocha, né, sedimentar pode ser formada já e aí existe um conjunto de processo que faz com que um sedimento se transforma numa rocha sedimentar, né, com baixas temperaturas e pressões, né? A gente vai ver daqui a pouco algumas dessas rochas que a gente tem. Mas antes disso a gente vai ver como que se classifica as rochas sedimentares. Então, como a gente observa, as rochas sedimentares são classificadas em detríticas, químicas e orgânicas. As detríticas, né, a gente tem texturas, né? Textura tem a ver com o tamanho da partícula. Então a gente vai ter rochas detríticas, né, que inclui aí argila, areia e cascalhos, né? Um agente cimentante, né, que seja para unir essas partículas, e minerais acessórios que vai dar, né, uma cor diferente, uma característica diferente para essas rochas detríticas. As químicas, né, as rochas sedimentares químicas, a gente tem um grupo químico, por exemplo, uma rocha calcário, por exemplo, né? Eu tenho calcário, diversos tipos de calcário, e aí o que vai identificar, classificar esse calcário, né, são os minerais acessórios que nele contém. E por fim, a gente tem as rochas sedimentares orgânicas. Elas são de grande importância para a gente, né, por conta que são fontes, né, de material fóssil como petróleo, né, ou até mesmo carvão mineral. Então a gente tem essas rochas, né, e essas rochas, né, muitas vezes tem um bandeamento, né, que refere aí a um conjunto de sedimento que foi formado ao longo de milhares e milhares de anos, né, como as rochas mais especificamente as orgânicas, né, por conta de ser fonte, né, de fóssil, elas é importante para a gente por conta da identificação aí de fósseis lá na antropologia, né? Uma outra observação é que nem todas as rochas sedimentares vêm por sedimentos, mas também por precipitação,
né? Substâncias químicas que se precipitam e são de grande importância lá na agricultura, né? Fontes de adubo, né? Então tem muitos materiais, né? Tendo calcário, né? Fosfatos, né? Que a gente vai ter e aí que colabora e contribui para os solos em termos agrícolas. Então a gente vê então agora alguns exemplos de rochas sedimentares. Então a gente tem aí, quando eu falei, né, da questão aí da da textura, então a gente tem o argilito, né, a gente tem o conglomerado e o arenito. Então são todos eles, né, referente aí às rochas por conta detríticas, né, tamanhos de partículas diferentes, né. Então a gente tem que une aí as argilas, o arenito e o conglomerado. Ali parece um conglomerado de cascalho, né? E nós temos também outras rochas aí de calcário, né? Que exemplificam aí as rochas sedimentares. E assim a gente termina então esses três tipos de rochas: magmáticas, metamórficas e sedimentar. E aqui, né, é um ciclo das rochas, né? Isso é importante porque as rochas estão em constante transformação, sempre passando de um estado, de um tipo para o outro, por conta do dinamismo que a Terra tem. Tanto, né, esse dinamismo interno, a Terra, e os externos, né? É... Então a gente observa aí, normalmente a gente começa a falar sobre as rochas magmáticas, né, que podem ser as rochas intrusivas e extrusivas, dependendo aí do ambiente em que ela se encontra, ela, por processo de intemperismos físico-químicos, vai formar então solos, né, mas também vão gerar alguns sedimentos que vão transformar aí e aí depois por outros processos de compactação, sedimentação, a gente então tem as rochas sedimentares, né? E aí as rochas sedimentares, por questões de pressão e temperatura, a gente transforma essa rocha então no processo de metamorfismo, gerando as rochas metamórficas. E aí as rochas metamórficas aqui no desenho, né? Então isso é muito discutido. Será que a rocha metamórfica ela pode, né, por conta das questões de pressão e temperatura, voltar ao estado natural, ao magma? Né? Alguns cientistas dizem que sim, outros dizem que não, né? Embora a constituição é a mesma, mas pode ser que essa rocha, né, ela não volta totalmente ao seu estado de magma. Ela chega próximo, né, mas não na mesma temperatura, nas mesmas condições que o magma original. Né? Esse é o que é o mais aceitável dentro da literatura. Então, isso aí é esse ciclo das rochas, né? Então, por questões aí, veja que a gente tem aí, né, a astenosfera, né, a litosfera em processo de transformação, junto aí com a natureza, né, com a biosfera fazendo parte desse processo aí, né? Graças, né, a esse ciclo das rochas, né, que acontece desde os primórdios da história geológica da Terra, né? E é por isso que a Terra está em constantes transformações. Lembre-se, né? Começa tudo lá pelos processos da movimentação do manto, né? Das correntes de convecção, né? Que faz esse processo aí dos movimentos das placas tectônicas e que formam então essas rochas metamórficas, magmáticas e sedimentares. Aqui então tem as principais características dos tipos de rochas aí, magmáticas, sedimentares e metamórficas, né? Todas elas aí com suas como elas são, né? Os seus aspectos, né? Em termos de estrutura, né? E, né, o formato que ela vai ter predominantemente, né, dessas três tipos de rochas: magmática, sedimentar e metamórfica. Bom, em termos de como que isso está no ambiente, né, no nosso caso aqui
né, na atmosfera, na superfície, a gente vai observar que as rochas sedimentares elas predominam em extensão. A gente vai encontrar muito mais rochas, né, em extensão, né? Mas em questão de volume, as rochas magmáticas e as rochas metamórficas são as mais abundantes em termos de volume aí. Então, que na verdade é um controle que a natureza nos oferece aí dessas rochas, né? E a importância dessas rochas nas nossas vidas, principalmente na construção civil. Aqui os principais minerais formadores de rochas que a gente viu lá atrás. Então, 51% das rochas, né, tem na sua constituição algum feldspato, ou uma albita, uma anortita, ou um ortoclásio, né? Depois, em sequência, vem quartzo, né, piroxênio e lá, né, uma quantidade dos outros não silicatos. Todos esses aqui são silicatos, né? E seus subgrupos aí, subdivididos aí na sua classificação. E os não silicatos, né, que estaria aí sulfatos, sulfetos, óxidos, hidróxidos estariam nesses 8,4%. Bom, para o nosso caso aqui, né, dentro da importância de cada tipo de rocha, vamos começar então com as rochas magmáticas, né, e a importância delas da construção civil, né. Bom, como elas são maciças, né, mais resistentes ao intemperismo, então elas são tiradas do seu ambiente, né, através de explosivos, né. São excelentes, né, para fundações, no caso aí de grandes obras, incluindo as estradas, as represas, né, aeroportos, portos. Então a gente vai usar essas rochas aí para fundações. Em seguida, a gente tem os revestimentos, né, utilizado bastante na construção civil como placas polidas. E a brita, que vai formar aí parte do nosso concreto, né, como a brita como agregado graúdo, né, e não só no concreto, mas também em outros vários tipos aí de construção. Já as rochas sedimentares, né, a gente observa aí mais uso delas, né, na construção civil. Então a gente tem areias, cascalhos, né, areias e cascalhos, né, argilitos e calcários. Nos argilitos e calcários, né, eles são importantíssimos por conta de ser matéria-prima, né, para a produção do concreto, né, e da cal, né, que é muito utilizado nas pequenas e grandes construções. Em sequência, a gente tem aqui os solos argilosos, né, que para a gente é matéria-prima, né, para aterros e nivelamentos. Quando a gente quer aterrar algum terreno, fazer um nivelamento, a gente usa são esses solos argilosos. As rochas químicas, né, a gipsita, né, que é o principal mineral aí que que é retirado de alguma rocha sedimentar para a fabricação de gesso, que a gente usa aí para fazer acabamento na residências, escritórios, enfim, né, na área da engenharia e arquitetura. Os folhelho e arenito, né, são essas pedras de revestimento que a gente utiliza, também na construção civil. E por fim, a gente tem a utilização das rochas metamórficas na construção civil. O mármore, né, que dentro do mármore a gente vai tirar ali material para a fabricação do clinker, né, do concreto, e da cal também, né, como eu disse antes, né. Se tem uma jazida de calcário, né, a grandes profundidades você vai encontrar aí mármore, né, e aí que é utilizado também em obras de forma geral. E aí, né, a gente tem alguns quartzitos orientados, né, que seria conhecida também chamada como pedra mineira, né, ardosas, ignáceas. Então a gente vai usar todo esse material aí na fabricação de lajes, né, revestimentos,
né? E a estrutura dessas rochas metamórficas aqui, elas são importantes porque elas facilitam na exploração. Então na imagem você vê uma jazida desse quartzito, né? E a utilização dele aí, né? No revestimento aí, no acabamento, numa área de lazer, de uma residência. Bom, então essa foi o nosso estudo de hoje, falando então, né, dos minerais formadores de rochas e dos 3 tipos de rochas aí, bem como o uso, né, desses minerais e dessas rochas na construção civil. Bons estudos, não deixe de estudar, tá? E não deixa de assistir ao documentário que eu citei aqui na aula de hoje.